Uningá, que o futuro é aqui. Olá, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos iniciar agora o vídeo da unidade 1, a primeira parte, Teologia como atividade e ciência da fé. O desenvolvimento de um conceito, conhecendo a natureza de uma ciência, pode ser feito de diferentes pontos de vista. Cada um deles nos mostra um panorama diferente, mas ao conhecê-los é possível obter uma visão mais completa do que estamos investigando. Ao nos referirmos à teologia aqui, estamos nos referindo à teologia no sentido judaico-cristão, onde o centro da revelação bíblica é o Cristo. Mas qual é o significado do termo teologia? Estamos acostumados com a afirmação de que teologia, etimologicamente, é a composição de dois termos: theos, Deus, logos, palavra, a palavra sobre Deus, ou então, theos mais logia, Deus mais ciência. Mas o que significa isso? Em específico, o que indicamos com este logos? A palavra logos é traduzida em nossa cultura por uma enorme gama de palavras. Talvez a mais comum seja ciência, logos, como sufixo logia, indicando estudo, ciência. Ele é comum entre nós e é também um termo derivado, seria a lógica, que ela pode ser compreendida como o exercício do logos ou a sua própria sistematização. Outras vezes, se traduz logos simplesmente por razão, pensamento racional. Em nossa cultura, chamada sociedade ocidental, a palavra razão origina-se da palavra latina ratio e a palavra grega logos. Esses dois verbos têm um sentido muito parecido em latim e grego. Ratio vem do verbo reor, que quer dizer reunir, medir, juntar. O que fazemos quando medimos, juntamos, separamos, contamos e calculamos? Pensamos de modo ordenado. E de que meio fazemos essa ordenação? Usamos palavras. Usando palavras, sobretudo gregos e os romanos, que usavam letras quando queriam indicar números. Por isso, logos, ratio, razão, significa falar ordenadamente, com clareza, de modo compreensível para os outros. Assim, na origem, razão é uma maneira de organizar a realidade pela qual esta se torna compreensível a nós. Logos pode ser traduzido simplesmente por discurso, mas no âmbito da tradição, logos sempre foi entendido como argumentação, que é um discurso que não apenas diz como estão as coisas, mas procura justificar, motivar, demonstrar o que afirma. No sentido socrático, seria receber e dar, isto é, pedir uma explicação, um porquê, não se contentando na simples visão de escutar sobre um anúncio ou de uma ordem. O logos é justamente a investigação, o julgar com a razão. Vejam como o conceito de teologia, partindo da etimologia, já nos mostra que definirmos teologia como estudo de Deus simplesmente não é suficiente. Para compreendermos melhor o conceito de teologia, precisamos conhecer o percurso histórico do conceito. Teologia enquanto conceito aparece pela primeira vez em Platão no seu livro A República. Ele entende teologia como mitos, as lendas, as histórias dos deuses criticados filosoficamente. Então, o sentido é em relação às normas da educação política vigente. O verbo teológio significava discursar sobre os deuses ou sobre a cosmologia. O termo teologia exprimia a ciência das coisas, mas era em louvor a um Deus. E o teólogos era aquele que discursava sobre os deuses ou sobre os poetas. Platão já apresentava a consciência de extrair cientificamente o núcleo dessa narrativa, desse seu invólucro místico. Já em Aristóteles, teologia conserva às vezes o significado de fábulas mitológicas. Ele apresenta o termo em um sentido novo também, dando à teologia um novo campo de aplicação. Ele divide a ciência em ciência física, matemática e teológica. Então, o termo considera os seres enquanto eles são. Ele explica os seres móveis pelos imóveis e procura uma reflexão última sobre o ser. Com esta teologia filosófica, entende-se a contemplação filosófica das coisas, até a demonstração de que há um ser primeiro, inicial. Encontramos também a teologia na vida religiosa do povo, que significava o canto ao seu Deus. É interessante também lembrar que haviam associações de pregadores oficiais do culto ao imperador. O Estado deveria honrar os deuses e, portanto, o sentido se restringia ao uso cultural da vida pública.
As concepções descritas acima influenciaram os padres do século I até o século VIII, período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média. E progressivamente o uso cristão ele começou a se impor. É provável que Eusébio de Cesareia tenha sido quem mais contribuiu para a adoção do termo teologia como oposição à teologia pagã. Então, compete a ele a atribuição de que o evangelista João tem o título de teólogos, porque neste evangelho o autor descreveu uma doutrina eminente sobre Deus. A partir de Eusébio, teologia indicará a verdadeira doutrina, aquela cristã, ou seja, o verdadeiro conhecimento de Deus, uma doutrina que se contrapõe àquela falsa ensinada pelos pagãos. Será particularmente Agostinho a inserir o uso religioso do termo teologia na cultura e na linguagem da época. Retomará a definição clássica de Varro, que distinguiu uma tríplice espécie de teologia: a teologia mítica, dos deuses ou a mitologia dos poetas e das fábulas dos deuses, a teologia física dos filósofos, que se ocupa da natureza dos deuses, da physis, do verdadeiro ser, isto é, da verdadeira essência dos deuses, e a teologia política, referente aos legisladores do culto público do Estado, ou seja, o culto do imperador. Para o pensamento patrístico, teologia indica o esforço para penetrar sempre mais na compreensão da Escritura e da Palavra de Deus. Por isso, tornam-se quase sinônimos os termos teologia, sacra página e sacra doutrina, terminologia que ficou intacta até o século XII. Foi em um ambiente de língua latina e, cronologicamente, no início da autoescolástica, no período em que a fé revelada era estudada na sua relação com a ciência, sobretudo com a filosofia, que o conceito de teologia foi sendo construído para o cristianismo. Neste momento, em conexão com a fundação das universidades, a teologia deveria assumir um caráter científico e colocar-se entre as artes liberais, e como conjunto da fé cristã, se tornava objeto de reflexão na forma da questão através do método dialético. A dialética, como forma de pesquisa, torna-se cada vez mais popular até chegar à formulação das primeiras sentenças, isto é, das coleções das sentenças dos santos padres. No século XII, estas coleções de sentenças recebem o nome de Summa Sententiarum ou Summa Theologica. Procurando encontrar um equilíbrio entre a autossuficiência da fé e a impostação dialética, que tendia mais a absolutizar as exigências da razão, Anselmo ele vai buscar o princípio da fé que ama e que quer conhecer sempre mais. Anselmo, então, ele indica que a ratio, ou a razão, fundamenta-se na fé, mas nem por isto ela é menos autônoma no seu querer pesquisar e compreender ainda mais. Será Abelardo a ser lembrado como o primeiro a ter realizado a passagem da sacra página a uma teologia entendida como ciência. Na autoescolástica, que vai de 1100 a 1300, nós vamos encontrar figuras importantes e representativas. Temos como exemplo Pedro Lombardo, Alexandre de Hales, São Boaventura, Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino e o Beato Escoto. Tomás de Aquino ele vai salientar o vínculo, bem como a distinção entre filosofia e teologia. A teologia natural dos filósofos, pela qual Deus pode ser conhecido como princípio e fim do conhecimento do mundo e de si. A teologia relativa à sacra página, atestada pela Sagrada Escritura, que parte da automanifestação sobrenatural de Deus na sua revelação. Deus é o sujeito de todos os enunciados, mesmo a respeito do mundo e do homem. Isto porque a sacra doutrina parte da automanifestação sobrenatural de Deus na sua revelação, atestada pela Sagrada Escritura. Então, o estudo da alma humana, na sua relação imediata com Deus, é chamado teológico por oposição ao estudo, por exemplo, do corpo humano. A experiência demonstra que, muitas vezes, a razão humana é deficiente em relação às coisas divinas, e a revelação é, de fato, um grande socorro, mesmo para aquilo que diz respeito às verdades naturais sobre Deus. Boaventura e Escoto, eles dão ênfase sobre o papel e a presença da graça. Esta época irá marcar o início da teologia especulativa, responsável pela substituição do termo sacra página
por teologia. Vamos observar que a teologia propriamente dita vem a ser cada vez mais caracterizada por seu aspecto discursivo e argumentativo. Guilherme de Ockham, também dentro desse momento histórico, de 1200 a 1300, favorece o ingresso da crítica e do nominalismo. O que ele diz? Os nomes, nômina, dados às várias realidades, não descrevem a realidade. Toda substância, ela é individual e os conceitos universais existem somente na nossa mente. Ele afirma que tudo que se refere a Deus é objeto de fé até a sua existência. Martinho Lutero gostava de definir a sua teologia com o nome de teologia da cruz. Ele chamava a teologia escolástica de teologia da glória. Mais tarde, com o Concílio de Trento, teremos a afirmação da importância do magistério em relação à interpretação da Sagrada Escritura. E vamos ver priorizado o caráter especulativo do saber teológico. Então, elabora o que foi chamado de lugares teológicos e que funcionavam como pontos de vista e critérios mais gerais na epistemologia e metodologia teológicas. Esses lugares se resumiam a autoridades e fontes principais da teologia: Escritura, santos padres, o dogma, concílios, teólogos, em especial Santo Tomás. Os manuais de teologia surgidos nesta época e que seguem até nossos dias terão invariavelmente a mesma estrutura. Qual é? Um enunciado, de uma tese a ser provada, os adversários dessa tese, os argumentos positivos, escritura e tradição patrística, escolástico também, reflexão filosófica, e também um argumento polêmico, uma resposta às objeções. A modernidade vai introduzir outras dimensões do conhecimento. Kant irá possibilitar a valorização do conhecimento crítico dos próprios pressupostos do conhecer. Portanto, conhecer implica em criticar o próprio pensar, os próprios conceitos e sua validade, bem como interpretar a realidade em sua primeira dimensão, seja ela pessoal, social ou ideológica. Portanto, conhecer visa transformar a realidade. Assim, a teologia é filia temporis, ou seja, ela surge com o tempo, ela é revelada com o tempo. Não é possível reduzir o conceito de teologia tendo como base somente a etimologia. A própria pesquisa histórica, ela pode se mostrar insuficiente para definir o significado exato desta. O que é preciso observar é que a compreensão de teologia se relaciona e se adapta de caso para caso às diferentes épocas históricas em que se encontra. Bom, resumindo, teologia como inteligência da fé, no sentido bíblico-patrístico, significa conhecer pela penetração afetiva e experiencial da fé. No sentido escolástico, pela teologia busca-se compreender a fé em seus princípios constitutivos, em sua estrutura ontológica, em seus elementos fundamentais. No sentido da filosofia moderna, transcendental, ela procura atingir e tematizar suas próprias condições de possibilidade de ser teologia até o ato mesmo de crer. No sentido da filosofia hermenêutica, que veremos mais adiante, ela intenta a percepção mais profunda das condições anteriores que afetam o teólogo e da pré-concepção do próprio ato de crer. Compreende-se como interpretação da fé. A teologia se faz inteligência da fé no sentido práxico, ou seja, pelo estudo das condições sociais, políticas, econômicas e ideológicas do ato de crer. Isso continuaremos no próximo vídeo, na segunda parte da unidade 1, Teologia como Atividade e Ciência da Fé. Até lá!